Eu também dou aula pelo... Deixa eu começar, né? Então, eu também dou aula na modalidade remota, mas hora por outra eu esqueço meus alunos. Professor, é a gravação dele. Pronto, que bom que vocês lembraram. Então, nessa perspectiva de aprendizagem contínua, nós, enquanto alunos de doutorado, a gente precisa fazer esse diálogo constante também com as licenciaturas, né? E no doutorado eu fiquei com a parte mais específica de algumas ações de extensão. E aí a professora me convidou hoje para falar um pouquinho sobre a temática educação em espaços não escolares, e aí ela convidou para a aula a professora Poliana, que eu vou apresentar logo mais, e aí o convite que a gente faz exatamente é a gente pensar o papel de um profissional na educação para além da sala de aula, para além da sala de aula tradicional. E aí é isso que a gente chama de espaços não escolares. Então, nós vamos ter aqui a professora Poliana, que é psicopedagoga, e aí ela vai falar para vocês, vai trazer essa conceituação da psicopedagogia e vai apontar para um caminho, para um espaço onde ela consegue atuar enquanto psicopedagoga e que não é um espaço propriamente dito de educação tradicional, como a gente conhece, não é? Então, a grande sacada para hoje é a gente pensar que nós aprendemos, a sociedade promove essa organização onde a gente consegue aprender em diversos espaços. Então, a gente aprende desde a nossa casa, a gente aprende na igreja, a gente aprende, por exemplo, no IFRN, ali nas rosquinhas, né, já tem trabalho que aponta para essa formação política que é tributada ali nas rosquinhas do Campo Central. A gente aprende nos sindicatos, a gente aprende na igreja, como já falei, a gente aprende nos diversos espaços, inclusive no nosso ambiente de trabalho, né? Então, é aquela velha história, né? O pedagogo, ele não atua somente em escola tradicional, mas também atua em empresas, né? Atua em diversos setores do mercado. E aí, a proposta da professora Andresa foi convidar a professora Poliana para que ela falasse a experiência dela enquanto psicopedagoga, atuando em um espaço desse, que é um espaço riquíssimo, mas que não é de educação tradicional, mas que pode ser entendido aí como um espaço não escolar de educação. Então, vou deixar a professora Paulina se apresentar a vocês para a gente ouvir o relato dela, e aí eu peço que vocês, na medida do possível, ou notem a perguntinha para o final, ou peçam, levantem a mão para participar desse momento interacional, né? Eu vou deixar, inclusive, a professora Paulina muito à vontade para uma rodada de perguntas somente ao final, se ela quiser, durante o tempo, ficar dialogando também, vai ficar a escolha dela. Tudo certo, professor? Boa noite, professor, tudo certo? Boa noite, então, pode ficar à vontade, estamos aqui para lhe ouvir e fazer as mediações necessárias. Tá joia. Eu quero desejar primeiramente boa noite a todos, né, os alunos. São alunos do curso de pedagogia, é isso, professor? Licenciatura em geografia, não é isso? Geografia, é isso? certo. Também? Ela falou que era de licenciatura, só não me falou qual era a licenciatura. Então, eu falei geografia e eu acredito que tem algum de espanhol também. Não tenho certeza. Que bacana. Então, quero dar primeiramente boa noite a todos, né, dizer que para mim é uma satisfação grande estar aqui com vocês, a convite do doutora Andresa Tavares, que inclusive foi também uma das minhas orientadoras de TCC, na época, muitos anos atrás, né, quando eu fiz especialização em educação inclusiva, e hoje a gente tem uma amizade, parceria também profissional, né, e estamos aí na jornada acadêmica, pedagógica, e por que não dizer também psicopedagógica, que agora é uma área de atuação minha. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês de sala de aula, o que foi que me motivou depois a sair de sala de aula, e hoje atuar no campo da educação com um foco diferente, em um ambiente não escolar, tá? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, por onde eu passei, o que é que eu faço hoje, né, que a pandemia aí também veio com essa novidade aí para todos nós, né, nos pegou de surpresa, tivemos que nos reinventar. Eu também entrei nessa onda da reinvenção e hoje eu atuo em 2 campos de trabalho. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, tá? Vou pedir ao professor que me coloque para compartilhar. Vou compartilhar agora a minha tela, tá, professor? Isso. Paulina, caso você queira entrar no celular, como você viu que você tentou e deu um ruído, você teria que entrar pelo celular e deixar lá mudo. Mudo o microfonezinho. Deu microfonia, por isso que eu sair, porque se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer pelo chat, né, aí eu vou dando uma olhada à medida que eu for passando os slides, ou no final, eu também vou dar um momento para perguntas, tá bom? Deixa eu tentar aqui novamente e vou colocar o
o microfone aqui em silêncio, professor, para não fazer o ruído, né? Ok. Eu tentei compartilhar a tela, eu acredito que ainda não estou... Não deu certo, não. Eu sempre recomendo, quando acontece assim, fecha a apresentação, aí abre de novo e vai no compartilhar. Pronto, eu fiz novamente, agora vai dar certo. O Meet é meio chatinho, às vezes. Perfeito, tá dando certo. Deu certo? Tá apresentando, tá aparecendo. Ok. Então, vamos lá, vou abrir aqui meu primeiro slide, vou ampliar, tá, gente, para facilitar. Professora, tá dando ruído, você tá conectada nos dois? Tá dando microfonia. Eu coloquei mudo, mas mesmo assim... Não, mas o segundo você vai procurar em cima, vai ter um microfoninho, aí vai lá silenciar, acredito que é assim. Eu fiz isso, mas ele tá... Deixa eu tirar o alto-falante aqui. Eu coloquei até uma barrazinha para fechar o microfone, mas mesmo assim ele não está... Mas não é aí não, é em cima na tela, você vai ter uma opçãozinha de desligar, não é exatamente nesse microfone aí não. Agora acho que ficou. Deu certo. Agora ficou, deu certo. Que bom, né? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma breve apresentação minha para vocês, tá? Para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Vou falar um pouco de experiências pedagógicas em ambientes educacionais não escolares, que é a proposta da disciplina de vocês, né? Então, me chamo Poliana Gomes, esse é meu e-mail, meu Instagram, para quem quiser depois conhecer um pouco mais da minha trajetória. Eu fiz um breve currículo, né, da minha experiência, né? Eu sou pedagoga por formação, sou psicopedagoga clínica e institucional, especialista também em educação inclusiva, especialista em Libras, especialista em neurociência e aprendizagem, e também mestranda especial do mestrado em linguística, né? Hoje eu pago 2 disciplinas, né, como aluna especial do mestrado em linguística da Universidade Federal de Goiás, e também já paguei outras disciplinas da área da linguística pela Universidade do Mato Grosso do Sul. Eu também faço parte de um grupo de pesquisa em poesia contemporânea de autoria feminina do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é a UNI, experiência da qual eu tenho aprendido muito, né, e tenho crescido muito com os poetas que fazem parte desse grupo, onde a gente consegue entender o papel da mulher através, né, das suas obras de arte, né, da sua poesia, que realmente traz muito a realidade feminina em vários campos, né, hoje, inclusive, na educação. E eu vou deixar para iniciar minha fala aqui essa frase, que eu gosto muito e onde eu vou levo, que diz assim: feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, da saudosa Cora Coralina, né? Nós que somos profissionais da educação, né, que somos licenciados, né, em alguma área da educação, nós costumamos dizer que aquele que ensina, ele não transfere, né? Nós aprendemos até a famosa educação bancária, quando, né, nós entendemos que hoje em dia não é mais assim o tipo da educação, não é essa forma de aprendizagem, né? O aluno, ele não é um ser que apenas recebe conteúdo, né? Nós não depositamos no aluno conteúdo, mas quando a gente consegue compartilhar com ele o nosso conhecimento, nós aprendemos também nesse ensinar e aprender. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês, tá? O meu grande sonho, né, profissional desde a minha adolescência foi ser psicóloga, né? Sempre tive um objetivo na minha vida de ser psicóloga. Por quê? Porque a psicologia era uma grande paixão para mim, embora eu não conhecesse muito bem de outras áreas, mas eu gostava do aconselhamento, eu gostava desse momento de dar uma palavra amiga, de ouvir as pessoas se abrirem, e eu sempre chegar com uma palavra de conforto, e eu sentia que eu tinha um certo dom, um certo talento para psicologia, e foi uma grande paixão. E aí eu tentei, né, fazer vestibular, na época do vestibular não era Enem, né, para psicologia, mas a primeira vez que eu tentei era muito concorrido, era o mesmo nível da medicina com o direito, né, e a psicologia em terceiro lugar de concorrência. Realmente não tive o preparo na época, porque era muito novinha, ainda ideal para passar no curso de psicologia, mas mesmo assim eu não desisti da psicologia, o sonho ficou dentro do meu coração para num momento oportuno eu tentar. Mas, como eu sabia que eu gostava de ensinar, juntava os colegas da escola, né, os coleguinhas da rua, no final do dia, às vezes fazia escolinha dentro da minha casa,
eu tinha esse dom de ensinar. Conversando com um amigo, ele me despertou. Por que você não faz pedagogia? Eu não sabia o que era pedagogia. Eu disse, mas o que é a pedagogia? Ele disse, não, a pedagogia é para você ser professora. Aí eu disse, que bacana, eu não sabia que tinha um curso chamado pedagogia. Eu era adolescente, muito nova. Enfim, por ser, então, surgiu a oportunidade de fazer a pedagogia. Foi quando a universidade chamada Vale do Acaraú, que é a UVA, né, que ela localiza-se hoje no Ceará, né, a sua sede é no Ceará. Porém, aqui em Natal, foi aberta, né, uma unidade da UVA, e hoje ela foi espalhada, hoje não mais, mas ela foi espalhada por vários estados, né, vários interiores aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte, e aí eu tive a oportunidade de fazer graduação em pedagogia na UVA, porque era perto de casa, a universidade era boa, eu investiguei sobre a universidade no Ceará e vi que era uma universidade reconhecida, né? E aí eu fiz durante 4 anos, 2004 a 2008, foi o período da minha graduação, e ainda concluindo, né, o meu curso de graduação em pedagogia, surgiu o concurso, né, o concurso público na prefeitura de São José de Mipibu. Foi o primeiro concurso público que eu fiz, eu passei, foi aprovada, ainda estando cursando, né, a graduação em pedagogia. E aí, no ano seguinte, fui convocada para assumir o cargo. E aí, na sequência, em 2009, surgiu um concurso público também para a Prefeitura agora de Natal, e aí eu não perdi a oportunidade, né? Fiz o concurso, estudei, fiz o concurso, passei para o cargo de professora do ensino fundamental, e aí fiquei com 2 matrículas, uma matrícula em São José de Mipibu, como professora da rede do ensino fundamental, e também professora da Prefeitura de Natal, no ensino fundamental. Aí peguei crianças de 1º a 5º ano, eu lecionei a todas as turmas possíveis, né, de 1º ao 5º ano. Na sequência, no ano seguinte, surgiu mais uma vez o concurso para a Prefeitura de Natal. E dessa vez eu fiz o concurso, mas por eu ser especialista em Libras, tinha vaga para professora de Libras, né, da Prefeitura, e aí eu fiz o concurso para a função, né, de professora de Libras da rede municipal, e eu passei, e aí fiquei com 2 matrículas em Natal e uma matrícula em São José de Mipibu. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, pode assumir 3 cargos públicos, né, que a lei não permite, é verdade. Tem uma quantidade de horas que você pode acumular, certo? Como eram 30 horas em cada cargo aqui, que já dá 60, né? Com mais 30 horas de São José, daria o quê? 90 horas. Então, eu ultrapassaria o limite de horas que eu poderia acumular. Então, o que foi que eu fiz? Eu tranquei esse concurso aqui, que foi o primeiro concurso que eu passei, deixei em stand-by, né, por um tempo, que a gente pode ficar até 3 anos de licença não remunerada, e optei em ficar apenas na Prefeitura de Natal, pela localização, né, pela oportunidade de trabalhar mais perto de casa, eu estava numa função que eu me identificava, e aí eu optei em ficar somente na Prefeitura de Natal. E para minha grande alegria, né, a escola a qual eu trabalhei é uma escola no mesmo bairro que eu morava, e aí eu tive a chance de ficar na mesma escola com as 2 matrículas, né, que é a escola chamada Professor Ascendino de Almeida. Creio que quem mora aqui em Natal deve conhecer, é uma escola muito conceituada, fica no bairro do Pitimbu, né, no conjunto Cidade Satélite, no bairro Pitimbu, e é uma escola diferenciada, né, que traz um trabalho voltado para valores, também de formação continuada dos seus professores, tem atendimento educacional especializado para as crianças especiais e outros projetos que são desenvolvidos dentro da escola. E eu, querendo dar o meu melhor para essa escola, por esses alunos, por esses educandos, eu elaborei um projeto, né, porque eu sabia que eu tinha um perfil, como eu era psicopedagoga, eu tinha um perfil de trabalhar com crianças que tivessem dificuldade na leitura, na escrita, ou crianças especiais, crianças com dificuldade lógico-matemática. E aí eu desenvolvi um projeto nessa escola, depois de um certo tempo que eu estava como professora em sala de aula, e eu resolvi sair do espaço de sala de aula, né? Não como sala de aula regente, podemos assim dizer, mas para um espaço próprio, que eu denominei Sala de Apoio Pedagógico. Esse espaço foi um projeto desenvolvido, né, que na verdade, Sala de Apoio Psicopedagógico, porque eu era uma pedagoga, psicopedagoga, na verdade, especialista em tanto institucional quanto clínica, e por eu já estar atuando dentro de uma instituição, eu pensei, por que não fazer um projeto
onde eu vou ter um espaço. Esse espaço aqui é dentro da biblioteca da escola, que era um espaço obsoleto, onde as pessoas mal utilizavam esse espaço, ficava parado, não tinha nem professora da biblioteca. E aí eu aproveitei esse espaço que já existia, né, fiz algumas adaptações, claro, para dar atendimento às crianças que estavam com dificuldade na leitura, escrita e, lógico, matemática. As professoras não conseguiam, né, atender. A gente sabe que escola pública hoje em dia, né, professor, é de 25 a 30 alunos, e às vezes até ultrapassa esse limite de alunos numa sala de aula. Então, o professor tem que dar conteúdo, tem que cumprir uma carga horária, tem que cumprir todo um cronograma de aulas e de conteúdo, e ainda ter que parar individualmente, aluno por aluno, ele não tem condição de fazer isso, né? Então, pensando nisso, nas dificuldades que eu sei que as crianças tinham e os professores, fiz esse projeto chamado Sala de Apoio Psicopedagógico, dentro do ambiente escolar, né, num espaço reservado, que foi dentro de uma biblioteca, e ali tinha uma agenda, né, onde a gente planejava com os professores o horário de cada aluno, o horário de cada turma, geralmente era 2, no máximo 3, ou 1 individual, que eu dava esse atendimento. E a finalidade era realmente desenvolver a leitura, a escrita e o conhecimento lógico-matemático. Desenvolvi dentro desse projeto um outro projeto chamado Gibiteca, porque a partir, digamos, da literatura infantil, a partir dos escritos infantis, dos gibis, as crianças elas conseguiram recontar as histórias contadas, né? Primeiro a gente fazia aquela leitura prévia e depois era solicitado que eles recontassem a história com outros personagens, com outras falas, com outras imagens, e eles foram criando o seu próprio gibi. Então, o nome do projeto se chamou Projeto Gibiteca. Foi um projeto com crianças do 4º ano do ensino fundamental e que houve um grande avanço, né, no desenvolvimento da leitura escrita a partir do lúdico, né, a partir de uma leitura de literatura infantil, né, do gibi, que é uma literatura infantil, e eles conseguiram melhorar na sua questão escrita, né, a partir da leitura, do desenho e da escrita. E aí foram desenvolvendo, né, a leitura, foram desenvolvendo a escrita, de forma individual, de forma coletiva, faziam um trabalho realmente mais individualizado, coisa que os professores não conseguiam fazer em sala de aula. Tá? Então, essa foi a minha primeira experiência que me fez sair de sala de aula. Quando eu digo sala de aula, eu falo uma sala como professora regente. Eu passei a ser professora, psicopedagoga da sala de apoio psicopedagógico. Foi a minha primeira experiência fora do ambiente de sala de aula normal. Eu queria deixar essa frase de Jean Piaget que diz assim: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Então, a minha intenção era essa, fazer com que as crianças, elas desenvolvessem coisas novas, criadas por elas, né, e não repetir o que já existia. Então, esse foi o meu objetivo maior com esse projeto. Então, além dessa experiência, né, que foi dentro da própria instituição, onde eu saí de sala de aula, eu fui para um espaço próprio que eu criei através do meu projeto, eu também, né, tive outras experiências que eu queria compartilhar aqui com vocês. Bom, eu fui professora de escolas privadas durante 3 anos, né, uma escola chamada Piaget, SESC Contemporâneo, são escolas aqui de Natal, e durante 5 anos eu fui professora de sala de aula em escola pública, né. Além disso, eu fui professora da UVA, da própria universidade onde eu me formei, né, por isso que eu digo que é o aluno que se faz, não é a universidade que forma o aluno, é o aluno que se forma na universidade. Não é a universidade federal, não, ela é uma universidade estadual. Mas foi ali onde eu me dediquei, onde eu estudei, onde eu me fiz como profissional. E eu agradeço a essa universidade por ter aberto, primeiramente, as primeiras portas para mim, na Prefeitura de Natal, né, porque se não fosse a minha graduação, eu não tinha entrado na Prefeitura de Natal, e eu agradeço a essa universidade por onde eu aprendi, né, como lecionar, as didática, melhor metodologia, né, criei vínculo com os professores, aprendi muito com os colegas de turma, e eu realmente me empenhei para que eu fosse uma boa professora. Eu não queria ser uma professora qualquer, eu queria ser a professora das disciplinas da pedagogia, porque eu não me formei apenas para ter um certificado para passar no concurso, mas eu sabia que eu tinha uma missão, né, e a nossa missão como educador, né, a nossa missão enquanto professores que nós somos, né, é levar
as crianças, encaminhá-las à educação. Por isso que a pedagogia significa aquele quem conduz, é aquele que leva. Então, é aquele que conduz a criança ao caminho da educação. Então, nós conduzimos a criança à educação. A gente não leva a educação para ela, a gente a conduz, né, para o melhor caminho da educação, através da educação, né. E aí eu tive essa experiência em sala de aula, né, que me deu realmente uma bagagem muito boa. Minha primeira experiência como professora já formada, né, graduada, foi numa escola estadual, com uma turma da EJA. Foi um desafio enorme, professor. Por quê? Porque as experiências eram jovens misturados com adultos, numa sala só, que é a educação de jovens e adultos geralmente é assim. E tinha uma educanda, uma aluna surda dentro da sala. E aí eu pensei, e agora? Na época, quando eu terminei a graduação, eu ainda não era especialista em Libras. Eu vim ser especialista em Libras depois. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar, me capacitar, fiz curso técnico de Libras na Associação dos Surdos de Natal, fiz um curso de 2, depois 3 anos, o básico, o intermediário, o avançado. Eu disse, eu ainda não estou satisfeita, eu quero depois ser uma professora de Libras de nível superior. Só que, para isso, eu tinha que me aperfeiçoar, né? E aí foi quando surgiu a especialização em Libras, tive a chance de fazer especialização em Libras, e concluí na época, era FATERN, que agora é outra universidade aqui em Natal, mas era FATERN, né? Agora é Estácio, né, que chama. E aí eu fiz a minha especialização em Libras, porque eu queria ser docência do nível superior na disciplina de Libras, e Deus me deu essa oportunidade, né? Eu aproveitei essa oportunidade. E aí, além de ser especialista em Libras, eu tive uma oportunidade única de ser também professora da Universidade Federal da Paraíba. Surgiu uma seleção, eu me inscrevi, passei nessa seleção para a vaga, e eu me tornei tutora da professora da disciplina de Libras, né, do curso de Letras Libras da Universidade Federal da Paraíba. Durante um ano eu fiquei como professora dessa disciplina, né. O serviço na época era na modalidade à distância, tinha uma carga horária de 4 horas diárias de atendimento aos alunos. Também foi uma experiência maravilhosa, que me deu, assim, cada vez mais afinidade com o nível superior. Eu percebi que eu tinha perfil para aquele público, né, de acadêmicos, de jovens profissionais que estavam em busca do seu mercado de trabalho, e aí foi quando eu realmente me dediquei ao nível superior. E tenho ainda outros sonhos, né, a alcançar, né, minha pretensão é ser professora universitária federal, e vou batalhar para isso, estou na batalha ainda, tá, gente? E aí, gente, além disso, surgiu uma outra oportunidade na minha vida, porque oportunidades, elas surgem, gente, não é para ser perdida, né? A gente, quando recebe uma oportunidade, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, e principalmente se a gente tiver a chance de encarar essa oportunidade. E então surgiu para mim uma oportunidade ímpar, né, que foi ingressar como oficial nas fileiras das Forças Armadas. Ali eu posso dizer para vocês que era um ambiente totalmente fora do ambiente escolar, não tem nada a ver com a sala de aula, não tem nada a ver com a psicopedagogia, mas foi uma oportunidade realmente ímpar para mim. Eu entrei como pedagoga, certo? A função era para pedagoga, participei de uma seleção curricular. Depois passei por uma série de etapas que a gente enfrenta lá, né? Nós passamos por teste físico, teste de saúde, exame psicológico, e aí passando por todas essas etapas, a gente vai para o curso de formação de oficial, né? Na verdade, aspirante a oficial, a gente está aspirando a ser oficial. E aí o curso dura 3 meses, dependendo da função. Foi em Recife, meu curso. E aí você tem que passar nas provas, né? Porque aí cada disciplina tem uma prova, né? São disciplinas da área militar, Estatuto do Militar, né? RCONT, que é o regimento, o regulamento de continência, formatura. São várias disciplinas, né? De caráter militar, que a gente aprende. E aí tem as provas, né? Que nós precisamos tirar, no mínimo, a nota 7, né? Para poder passar no curso. Passando no curso, pronto, nos tornamos oficial. Aspirante a oficial. E aí a gente fica 6 meses como aspirante, aprendendo todos os serviços burocráticos da área, o que você vai fazer, qual vai ser sua atuação. É a parte do estágio, onde a gente vai para as sessões e a gente aprende o que vai fazer. E aí depois de 6 meses nesse processo, a gente vai para a função propriamente dita. Nós entramos como especialistas na nossa área, e aí a gente vai realmente assumir agora a função depois de 6 meses.
Aqui é uma experiência, né, cantando o hino nacional com os colegas de turma também. Isso aqui já é um pessoal que eu conheci em Brasília, numa oportunidade que eu tive em Brasília. E aí a gente estava cantando o hino nacional, se vocês podem ver aqui também tem colegas de outras forças, do Exército, da Marinha aqui, porque as forças, elas sempre têm uma integração entre elas. Tem cursos que às vezes é aberto para as 3 forças, né? E eu participei de muitas missões, tive a oportunidade pela aeronáutica de viajar por vários estados, Brasília, fui para várias capitais, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, conheci também, assim, uma boa parte, né, dos estados, né, podemos assim dizer. Conheci Salvador, são tantos que, assim, às vezes eu não lembro de cabeça, mas conheci várias opções de capitais e estados através da Força Aérea Brasileira, né, tanto em missão, fazendo missão, também fui a passeio em alguns momentos. E aí, gente, eu vou explicar um pouco como foi essa experiência, né? Fora do sala de aula, num ambiente totalmente alheio ao que eu estava acostumada, né? Entrei no quadro de oficiais convocados para especialista, que eles chamam QOCOM. A minha função era pedagoga dentro desse espaço. Até hoje, aproveitando a oportunidade, dizer para vocês que até hoje eles contratam especialistas de várias áreas, né? Não só de licenciatura, mas de outras áreas também, que hoje as Forças Armadas, de um modo geral, elas têm esse leque de oportunidade para vários profissionais, né? E aí, entrei no quadro de oficiais, a minha patente hoje, eu sou primeiro-tenente, né, do quadro de oficiais convocados, PED quer dizer pedagoga, que minha especialidade é pedagoga, então eu sou primeiro-tenente, que é o COMPED, né, que a gente chama PED de pedagoga. Cada especialidade tem a sua siglazinha, tá? E aí, aqui dentro dessa unidade que eu trabalho, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, acredito que vocês conhecem, né? Esse centro de lançamento aqui da Barreira do Inferno, a gente lança foguete, né? Foguete de médio porte, para fazer pesquisa espacial. Tem várias funcionalidades, né? Esse lançamento desses foguetes. Tem toda uma logística, tem toda uma área burocrática aqui dentro. Eu trabalhava num setor que eu vou falar para vocês agora qual era o setor. Então, as funções que eu assumi na FAB. Primeiramente, eu fui para a base aérea de Natal, né? Em 2014. Na verdade, eu fui em 2013, já início de 2014, final de 2013 para 2014. E aí eu fui para a escola de formação chamada Grupo de Instrução Tática Especializada. O que é isso, né? É uma escola de formação em que os profissionais, os pilotos, podemos dizer assim, os cadetes, né, que estudam na AFA, que estudam na EPICAR, quando eles terminam o curso deles lá, eles vão para o Grupo de Instrução Tática Especializada, que é o GIT, que é o local onde eles vão poder escolher se eles querem ser de avião de caça, se eles querem ser do helicóptero, se eles querem ser do transporte, né? Eles estudam, faz todo né? Tem todo um preparo de acordo com a nota, aí eles são distribuídos, digamos assim, nos esquadrões, tá? E eu fui pedagoga dessa escola, fui pedagoga do grupo de instrução tática, um grande desafio, né, gente? Trabalhar com aviador, são pessoas muito estudiosas e que, assim, sabem muito, e a gente, assim, se sente, às vezes, um peixinho, né, diante dos tubarões, mas Deus me deu essa grande oportunidade e eu trabalhei lá durante um ano no GIT, né, e inicialmente eu fiquei num setor chamado setor de cursos. A função desse setor era o quê? Esse setor, ele apenas fazia o preparo das aulas para que começassem as disciplinas que os pilotos iam estudar. Então, tinha várias coisas, planejamento, organização, material, era muita coisa. Depois aqui eu fui ser chefe de um setor lá chamado setor de execução. Aqui já é a parte da execução. Depois que se planeja o curso, se planeja quem vai dar o curso, todo o material, vamos executar. Tem um dia da aula, tinha todo um cronograma de aula, a gente chamava um local lá chamado Filmoteca, onde é filmada essas aulas. Os instrutores davam aulas com microfones, né, aquelas lapelazinhas, e aí eram gravadas essas aulas. E aí a minha função era de gerência desse setor. Eu gerenciava uma equipe de 6 militares, né, que eram soldados ou cabos, que faziam parte da execução do curso, né, planejamento de cursos, matrícula de militares, a gente matriculava os militares pelo portal, a gente mandava confeccionar certificados, na verdade é o setor de curso que faz certificado, né, e confecção também de materiais didáticos, como apostilas, provas, tudo isso era parte do setor de execução, do qual eu era chefe desse setor. Então, é um espaço não escolar, que eu atuava como pedagoga, né, com a finalidade de capacitar os militares, certo?
Após um ano no JIT, eu assumi a função no CLBI, que é o Centro de Lançamento, né? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat, não estou vendo até agora, não. E aí, no JIT, gente, eu assumi a função, inicialmente, eu fui auxiliar de um setor chamado Capacitação e Treinamento de Pessoal. Depois de um ano no CLBI, eu assumi a função de chefe desse setor. Eu comecei como auxiliar para aprender, né, as funções do setor, e depois de um ano, né, me deram a função de chefe do setor de capacitação. E aí as funções que eu assumia dentro dessa função de chefe eram várias. Eu era gerente, eu coordenava cursos, eu coordenava uma equipe de 7 pessoas, tinha sargento, cabo, soldados. Nossa função lá também era de planejamento, eu era instrutora, também fazia matrículas pelo portal da capacitação, mandava elaborar certificados. Parcerias, a gente tinha parcerias com várias instituições de ensino, como SESC, SEST, SENAC, a gente fazia parceria para conseguir cursos para os nossos militares na área técnica, né? Seja de acordo com a área que eles se interessassem, na eletricidade, na parte de auxiliar administrativo, seja qual fosse a área de identificação deles, a gente fazia essas parcerias. Tem outro projeto que eu não coloquei aqui, que eu também coordenei, que foi um projeto chamado Soldado Cidadão. Esse projeto é um projeto, né, do Ministério da Defesa, né, que dá oportunidade aos soldados de se capacitarem, né, para que quando eles saiam das Forças Armadas, caso eles não façam carreira, né, eles tenham oportunidade no mercado de trabalho aí com um curso técnico. Então, eu fui coordenadora em Natal, quando eu estava no CLBI, desse projeto chamado Soldado Cidadão, representando a minha unidade, né, conseguindo parcerias e cursos para os nossos soldados. E aí também do projeto Pronatec, que esse é um projeto do governo federal, também com essa finalidade de capacitar os nossos militares, não só os soldados, né? Soldado cidadão é só para os soldados, porém o Pronatec é para também cabos, sargentos, que quiserem um curso técnico, né? Para que eles possam também ter uma oportunidade lá fora. Então, também fiz parte desse projeto, tá, gente? E aí, era também coordenadora do PFV. O que é o PFV? É um programa de formação de valores. Dentro das Forças Armadas, eles primam pelos valores. Valores que eles aprendem antes de ir para as suas seções, das suas unidades, antes de entrarem nas suas unidades, eles aprendem nas escolas de formação, seja na escola especialista, ou seja nas escolas dos cadetes, né, que estão aspirando a ser piloto, eles aprendem valores. Que valores são eles? Hierarquia, disciplina, comprometimento, responsabilidade, são vários valores que se perpetuam, né, até a sua vida profissional enquanto militares de carreira da ativa. E para que esses valores não sejam perdidos, né, nós desenvolvemos esse projeto que veio do Comando Geral da Aeronáutica, né, a ideia do projeto, e todas as unidades tinham que desenvolver. E aí, a responsabilidade veio para mim, como pedagoga que eu era e chefe da seção de capacitação, então ninguém melhor do que a chefe da capacitação para assumir a coordenação desse programa, né, chamado Programa de Formação de Valores, dentro da minha unidade. E aí o que a gente fazia, né, na verdade, nesse programa, a gente desenvolvia várias coisas, né, a gente fazia encontros no auditório com palestrantes externos, inclusive a própria Andresa Tavares foi uma das minhas convidadas, que ministrou lá um dos valores do nosso programa. A gente discutia cada valor mensal no próprio setor, porque cada setor tinha uma quantidade de pessoas, e aí tinha um responsável pelo setor que ia discutir o assunto. A gente fazia campanha mesmo sobre o tema, divulgando cartazes, divulgando na mídia, no sistema interno que a gente tem. Então, era algo muito interessante, porque era para reforçar esses valores que tem que ser vivido pelo militar como um exemplo que eles têm que ser para a sociedade, né? E aí foi muito interessante. Durante 2 anos eu fui coordenadora desse programa, dentro das Forças Armadas, na FAB. Outras funções que eu assumi também dentro da unidade foi chefe da Secretaria de Seção Administrativa. Mesmo eu sendo pedagoga, eu assumi essa função. Eu fui presidente de comissão de documentos. Toda a documentação passava por mim, para conferência, né, e para despacho. Eu fui auditora líder da unidade, fiz um curso de auditora, do qual hoje eu tenho um certificado de auditora líder, que eu posso trabalhar como auditora em qualquer unidade.
eu participava de sindicância, eu era sindicante de alguma situação que precisava de uma investigação. A gente costuma dizer que é a função de delegada, mas a gente assume essa função também. Fui fiscal de contrato, né, porque a aeronáutica tem contrato com várias empresas privadas, eu fui fiscal de um desses contratos. Fui síndica do prédio de administração, né, porque cada prédio tem que ter um oficial, né, um militar que seja responsável pelo prédio, né, e aí eu fui síndica desse prédio. Me colocaram até como locutora de formatura, para vocês terem ideia, como a gente assume várias coisas. Aí eu fui locutora de formaturas, coordenadora também desse programa que eu falei para vocês agora, né? Programa de formação e fortalecimento de valores e coordenadora de cursos, de vários cursos internos voltados para a área militar, que era desenvolvido lá dentro. Então, são várias as funções que a gente ocupava, que eu ocupei lá dentro. E aqui está uma foto do PFV, aqui é um auditório, o auditório dá para ver um pouco aqui que estava cheio. Eu estava apresentando aqui as ações do PFV, né, que eram voltadas, né, para a formação e fortalecimento de valores, com orientações aos palestrantes. Eu mandava preparar todo o certificado, organizava a equipe que ia trabalhar no programa, comunicava o efetivo, como é que ia funcionar o programa. E aqui está uma foto com o auditório cheio, né. Aqui nós temos do soldado ao coronel, aqui no meio, e civis, né, porque dentro das Forças Armadas, não sei se vocês sabem, mas nós temos vários civis trabalhando dentro da unidade militar. Por quê? Porque eles são contratados e outros são concursados, né? Uma época atrás, as Forças Armadas faziam concursos para civis. Faz um bom tempo que não faz, mas já fez, principalmente para engenheiro. E lá nós temos muitos engenheiros, né? Trabalha com essa parte de logística, toda a engenharia da questão da nossa função, né? Do que a unidade faz, né? E aí são soldados, cabos, sargentos, coronel, tenente-coronel, né, tem todas as patentes, podemos assim dizer. E os civis também, que são da unidade, tá? Então, passando essa experiência aí como militar, que eu ainda sou, né, chegou a pandemia. A pandemia chegou, e agora? O que aconteceu com a gente? Boa parte do efetivo militar ficou remoto, né, com as suas atividades em casa, né, que a gente chama de teletrabalho, usando o sistema pela internet, e outra parte ficou na unidade. Eu fui uma das que fiquei em casa, também atuando de forma remota. E aí os professores se reinventaram nesse período. Eu creio que até vocês, né, gente, que são da área da geografia, com certeza se reinventaram, porque as escolas foram fechadas, né? Nós sabemos que o ensino público foi o que demorou mais a voltar, mas foi fechado durante muito tempo. E aí, muitos professores ficaram fora de sala de aula, tiveram que se virar nos 30, como diz o ditado, né? Quem for de escola pública ainda tinha o seu garantido ali todo mês, mas escola privada, infelizmente, nem todos tiveram essa mesma sorte, né? Mas a pandemia chegou com ela a reinvenção, né, profissional, e eu também me reinventei. O que eu fiz? Como eu sou psicopedagoga, há muitos anos atrás, há 11 anos, e eu não tinha ainda colocado em prática o meu conhecimento psicopedagógico, né? Tive, então, a oportunidade, na pandemia, de colocar em prática os meus conhecimentos. Eu disse, por que não me aperfeiçoar na psicopedagogia, já que 2021 é o ano da psicopedagogia, as escolas estão fechadas, os pais estão no desespero, desde 2020, né, em março de 2020, desesperados, sem saber como dar conta dos seus filhos nesse período pandêmico, como ajudar as crianças, e às vezes não dá conta mesmo, porque tem que trabalhar, e aí a necessidade de ter o suporte psicopedagógico. Então, eu, juntamente com uma colega, conversamos, planejamos, e abrimos a nossa empresa virtual, e nós intitulamos As Psicopedagogas. Mas, para isso, a gente teve que se aperfeiçoar, né? E aí eu me reinventei, fiz um curso, né, de aperfeiçoamento psicopedagógico, só a parte clínica, porque eu já tinha, mas eu quis me aperfeiçoar. Fiz novamente um curso só da psicopedagogia clínica, fiz curso de neuropsicopedagogia, isso tudo durante esse período da pandemia. E fiz um curso também de psicologia do desenvolvimento infantil, porque eu queria estar preparada para quando eu atendesse o meu paciente, no meu consultório, no meu espaço físico, eu tivesse pronta para atender esse paciente, né? Vou deixar essa frase aqui antes de passar, que diz assim, o professor, ele pensa em ensinar o que sabe, o que recolheu nos livros e da vida, mas o aluno aprende do professor não necessariamente o que o outro quer ensinar, mas aquilo que ele quer aprender.
Então, o aluno só vai aprender aquilo que ele quer. E aí, a função do profissional da psicopedagogia é justamente essa: motivar esse aluno a querer aprender, ao gosto do aprender, ao querer aprender. Então, eu sabendo que eu tinha esse conhecimento e que a pandemia me favoreceu para colocar em prática, eu não pensei duas vezes. E aí eu vou ler um pouquinho o que fala sobre a psicopedagogia para vocês. A psicopedagogia ela tem uma meta de construção de autonomia e autoria, resguardadas as capacidades, os tempos e as singularidades de cada um. O nosso campo de atuação é a saúde e a educação. Então, eu sou uma pedagoga, né, licenciada em pedagogia, que atua hoje, além da área militar, no campo da saúde e educação. Essa é basicamente o meu trabalho hoje, né, que eu faço hoje. Mas o que é que o psicopedagogo faz, né? Vocês podem estar perguntando. Então, eu realizei, como eu disse a vocês, vários cursos, né, durante a pandemia para me capacitar, para eu me sentir mais preparada para atuar de forma clínica no meu consultório clínico, que eu abri o meu espaço dentro da minha sala mesmo, da minha casa, eu abri um espaço para atendimento às crianças, porque eu sabia que, por causa da pandemia, os pais tinham dificuldade de locomover as crianças para outros lugares, uma clínica pública, por exemplo. Eu preferi ter um espaço mais reservado e preparado para atender esse público. Então, me preparei para essa atuação clínica. E hoje eu dou atendimento no meu espaço clínico, né? Domiciliar por enquanto, porém, quando melhorar aí a questão da pandemia, que a gente vê que toda a população se vacinou, aí sim é o momento de ir para fora. O terapeuta educacional. Psicopedagogo, gente, é um terapeuta educacional, certo? Como terapeuta educacional, os conhecimentos da psicopedagogia me deram a oportunidade de atuar no campo da aprendizagem, através de uma avaliação diagnóstica e analisar se há algum problema de aprendizagem no paciente e assim buscar soluções para intermediar. Por isso que a nossa função é saúde e educação, é o nosso campo de atuação, porque temos um momento da escuta com o paciente, tem questões realmente emocionais que estão interferindo nessa aprendizagem. O nosso campo de atuação é a aprendizagem, o porquê que esse educando, esse aprendente que a gente chama não aprende, se tem fator emocional por trás, se é questão física, saúde, realmente, ou se ele tem algum transtorno de aprendizagem, né? Se ele tem uma dislexia, uma dislalia, uma desortografia, uma disgrafia, se ele é uma pessoa que tem algum déficit de atenção, um TDAH, que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou se de repente é uma criança especial, que muitas vezes os pais não sabem que trata-se de uma criança especial, pode ser um autista, pode ser um síndrome de Down, pode ter uma perda auditiva, pode ter uma dificuldade na visão, né? E aí a gente consegue, na avaliação diagnóstica, perceber o que esse paciente tem, para a partir daí fazer os encaminhamentos necessários, se ele precisa de um fono, de um psiquiatra, se ele precisa de um auditor, fazer um exame audiométrico, né? Ou se ele precisa de um psicólogo, e a gente quem faz esse encaminhamento para eles, e a partir daí vamos fazer uma intervenção, que é um plano de intervenção, e ajudar esse paciente, que a gente chama, a superar essas dificuldades, certo? Estou fazendo um breve resumo dessa função para vocês entenderem o que eu faço hoje, mesmo sendo uma pedagoga de sala de aula, que hoje está em um ambiente não escolar. E aqui está uma breve experiência minha, né, com as crianças também, uma das sessões, que é a primeira sessão que a gente chama, que faz com ele, chamada EOCA, né, que aqui é entrevista centrada na aprendizagem, né, deixa ele à vontade para explorar todos os materiais, e aí ele vai ver, a gente vai ver o que ele se interessa, para saber o vínculo desse paciente com a aprendizagem. Aqui foi um bingo de sílabas que eu fiz com ele para estimular ao conhecimento das sílabas, né, o som das sílabas também. E aqui um desenho livre que a gente chama técnica projetiva para descobrir, porque o desenho da criança fala muito sobre ela. E cada desenho, cada cor, textura, força que ele coloca no lápis diz muita coisa. E a gente, nós que estudamos, né, sobre o desenho, a gente consegue interpretar o desenho da criança. Só para vocês entenderem, aqui é dentro do espaço, tá? E além disso, gente, mais uma coisa que eu também me aventurei nessa pandemia, além do meu espaço, né, do meu atendimento clínico, foi também meus cursos online, né? Hoje, em parceria com a minha parceira, minha colega de trabalho, que também é psicopedagoga, nós montamos a nossa escola online, e a gente tem hoje
um curso que nós oferecemos online, chamado Trilhas Psicopedagógicas, mas começamos com mentoria, né? Com um curso chamado Mentoria. A partir da mentoria surgiu o curso Práticas Psicopedagógicas e agora estamos com Trilhas Psicopedagógicas. Então, começamos a partir de março de 2021 e de lá para cá já formamos 4 turmas. Já temos 4 turmas de psicopedagogas formadas no nosso curso online. Além disso, eu dou também supervisão psicopedagógica, que é um atendimento individualizado para quando a pessoa ela sai da sua graduação, não se sente preparada, fez uma especialização, não se sente preparada, e aí precisa de uma supervisão. De alguém que tenha experiência, que tenha, digamos, mais tempo na área para dar um suporte, né, um assessoramento individualizado. E eu faço esse trabalho também. Aqui é algumas fotos das alunas, né, no nosso curso online. E aqui alguns depoimentos de alunas, né? O curso Psicopedagogia na Prática, online, tema, introdução à psicopedagogia, entrevista familiar, anamnese e queixa principal, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa, Emília Ferreiro. Que é só alguns depoimentos de alunas, né? Hoje a querida Poliana lecionou numa sala exclusiva, uma aula primordial para nós. Aqui, eu falando, né, que eu ministrei o curso Trilhas, é só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Tem alguma pergunta, professor? Por enquanto não, né? O professor está bem caladinho. Mas vocês fiquem à vontade. Então, essa foi a minha experiência, gente. E aqui, para mim, é uma grande satisfação, tá, pessoal? Estar trabalhando com o que eu gosto de fazer. Eu amo trabalhar com a formação de profissionais de início de carreira. Eu continuo amando lecionar, eu também leciono. Sempre quando me convidam para dar uma aula, eu estou à disposição de dar uma aula. Eu amo também dar atendimento aos meus pacientes na clínica, né, de atendimento psicopedagógico, e eu também amo fazer parte da Força Aérea Brasileira. Então, não tem coisa melhor do que você trabalhar fazendo o que você gosta, porque você trabalha com satisfação, você trabalha com vontade, com motivação, e como professores, né, formados que nós somos, tanto eu quanto vocês, precisamos ter amor por essa profissão, né, porque não é apenas ter uma graduação por ser graduado, ou apenas para passar no concurso, mas a gente tem que ter, primeiramente, o amor pela profissão, o perfil para lecionar, seja onde for, em sala de aula, fora dela, né, dos espaços não escolares, como eu contei para vocês agora, e também nós precisamos estar preparados, né, para os desafios e oportunidades que surgem por aí, gente, porque a vida, ela é uma roda, né, ela está sempre girando, o mundo está sempre girando. Então, as coisas mudam. Ninguém esperava uma pandemia dessa que viesse ter que mudar toda uma forma de educar, uma forma de aprender, uma maneira de estudar, uma maneira do professor, né, ter que dar aula na sala de aula e ao mesmo tempo dar aula online para quem ficou em casa. Não foi fácil, né? Não está sendo fácil. E a gente não sabe o que está por vir. Tivemos que nos adaptar ao Zoom, ao Google Meet, às plataformas da vida aí de ensino, nos aperfeiçoando no uso do Google, né, nos aperfeiçoando no Canva, e dentre outras ferramentas aí que o Google nos oferece, e podem surgir daqui para frente muitas novidades, e a tendência é essa, né, estamos na geração alfa, que eu aprendi com a minha amiga, que é especialista em tecnologia. Olha, estamos na geração alfa. O que é a geração alfa? É a geração que já nasce com a internet. As crianças de 1 aninho, 2 já estão no celular. Elas já sabem mexer mais do que um adulto, um idoso que não era dessa geração. Então, somos da geração alfa, a geração da internet, a geração que gosta das facilidades, das coisas práticas e rápidas, do jogo, do eletrônico. Então, nós temos que nos adaptar a essa nova geração. Quem não se adaptou ainda tem que, né, mudar aí a sua mente tradicional e tentar se ajustar à nova forma de pensar, a nova forma de educar, a nova forma de atuar, porque o mundo, a tendência é cada vez mais, a geração alfa, né, se aperfeiçoar, crescer mais, e vai chegar um momento que não vai mais existir o papel, né, vai ser tudo pelo computador. Então, gente, como professores, né, a minha palavra para vocês é essa, dizer que amem a profissão de vocês, como profissionais da área, busque motivação se você não tem. Mas o professor ganha pouco se ele quiser. Se ele quiser ganhar muito, ele vai batalhar para isso, vai fazer um concurso federal, vai estudar para ser para ter seu próprio negócio de repente, por que não ter sua própria escola, né?
vai buscar um ambiente talvez não escolar, se ele achar que está insatisfeito com o que ganha, mas eu conheço vários professores que ganham muito bem, trabalham às vezes num instituto federal como o IFRN, trabalham numa UFRN, trabalham numa escola privada que paga muito bem, ou trabalham em organizações, instituições, que também são ambientes que podem precisar de um profissional da área, né? E aí busquem o espaço de vocês, para vocês crescerem, para que vocês possam ter realmente uma satisfação de dever cumprido e também retorno pelo esforço trabalhado, né? Porque não tem satisfação melhor do que, não tem alegria maior do que saber que você contribuiu para formar cidadãos de bem, né? Cidadãos de bem. Você conta uma palavra sua, enquanto professor em sala de aula ou não em sala de aula, mas contribuiu para melhorar a vida de alguém, para abrir a mente de alguém, porque nós somos formadores, né? Nós formamos pessoas que pensam. Então, nós não podemos ser... A educação bancária não existe mais, né? Depositar na criança, como diz Paulo Freire, depositores. Nós não somos depósitos, as crianças não são depósito de informação. Nós ensinamos eles a pensar e conduzimos ele ao caminho melhor da educação. Então, fica essa mensagem para vocês, tá? E eu vou deixar também uma frase de Libânio, que diz assim: a educação ela é um processo imprescindível para o desenvolvimento humano e profissional do indivíduo. Nos séculos passados, ela era de fácil acesso a todos os indivíduos, não atingindo as classes menos favorecidas. Com o passar dos anos, a partir do século XX, a educação passou a ser um direito de todos, independente da sua condição social. Dessa forma, percebe-se como ela conseguiu atingir um amplo desenvolvimento, colaborando com o crescimento social. Então, a educação, gente, é a mola propulsora, podemos assim dizer, de dias melhores, né, de esperança de dias melhores para o nosso país. E aí eu vou encerrar com essa mensagem que diz que o verdadeiro professor inspira os seus alunos a aprender através do seu jeito de ensinar. Vamos nos reinventar, vamos nos adaptar à nova geração alfa e estar prontos para atender as expectativas deles, que são ansiosos pelo professor que sabe mexer na internet, que sabe usar as ferramentas, que dá estratégias diferentes de aprendizagem com recurso tecnológico aí à nossa disposição, e vamos inovar, e vamos ser excelentes profissionais, porque foi para isso que nós nascemos, e essa é a nossa missão. Então, gente, se alguém tiver dúvida, o momento é agora, e eu quero aproveitar e agradecer a grande oportunidade, né, professor Bernardinho e a professora Andresa Tavares. Fiquem à vontade se tiver alguma pergunta para fazer, tá bom? Vou fechar aqui a tela. Professora Poliana, vou iniciar, né, fazendo uma fala, dizendo assim, no sentido da satisfação que eu senti em ouvir, né, sua fala, e aí a gente, quando pensa, eu gosto muito quando você fala essa questão, né, essa injeção de ânimo, né, para a prática docente, porque eu fico um pouco cansado, né, de ouvir, eu, enquanto professor, ouvir alguns discursos, eu até entendo, né, a legitimidade de alguns deles, né, professores que já estão há muito tempo, que não têm a valorização salarial, sei lá o quê, né, principalmente condições estruturais, e a gente entende, mas eu me incomodo muito, e eu, enquanto professor, na condição de formação, de formador de professores, eu sempre digo, não é uma questão de ser romântico, de romantizar, mas é uma questão de compreender a importância do papel do professor, né? Uma vez que a gente entende que, historicamente, a gente vai saber que o professor, durante muito tempo, ele é muito bem visto na sociedade, né? Depois ele tem um declínio por uma série de coisas, né, que recentemente a gente vê a questão da desestrutura, da falta de motivação, a falta de incentivo para a formação em algumas redes, às vezes municipal, às vezes estadual. Isso tem tributado para uma observação, para uma visão um pouco deturpada do papel do professor. Mas eu gosto de dizer a meus alunos, nós não podemos perder essa visão, que não é uma visão romantizada, é uma visão da importância do papel do docente, né? A gente precisa compreender isso para dizer, eu estou em um curso de licenciatura e eu quero ser professor, não porque eu não tive a oportunidade de cursar direito, medicina ou qualquer outra coisa, mas porque eu entendo e eu quero e eu sei que é pela educação que a gente transforma alguma coisa, desde que vocês se empenhem, né? E aí eu tenho até uma pergunta para fazer, né? E aí quando a gente ouve aqui a sua fala, né? Eu fico muito empolgado, né? Em ouvir, a gente precisa pensar em trajetória, né? Ou seja, o fazer docente, o se tornar docente é uma trajetória, e aí você ia falando seus relatos, eu me identificando também com algumas falas, né, que eu iniciei lá na educação de jovens e adultos, e isso foi uma construção, né, a gente vai vivenciando esse espaço,
E aí a gente sabe uma coisa que é muito forte. Quando a gente pensa também nessa questão do espaço não escolar, né, e a gente pensa nessa trajetória, a gente precisa perceber também um elementozinho que é chave aí, que é a chamada formação continuada, não é? Eu gostei muito quando você aponta, professora, e aí eu quero que os alunos reflitam comigo, o quanto é importante a gente pensar em processos de formação continuada, né? Por quê? Porque a nossa graduação, a nossa licenciatura, ela nos dá uma base substancial, conceitual, o estágio nos traz a perspectiva prática, mas quando a gente chega dentro da nossa escola, dentro da nossa sala de aula, as particularidades que a sala de aula tem, nenhum curso de formação dá conta disso, não dá conta de atender isso. Aí a gente chega lá na graduação, para você falar, vai uma questão, professor, de ter pegado uma realidade com um aluno surdo, eu também passei por isso, e a gente diz, por exemplo, nos cursos atuais, a licenciatura já tem um cuidado de ter algumas disciplinas mais específicas, de educação inclusiva, de Libras. Na minha época, eu concluí meu primeiro curso de graduação, foi História, em 2000, eu terminei em 2006, não tinha na grade curricular da licenciatura em História, ou seja, licenciatura, me formando para o professor, não tinha ainda instituída na grade a disciplina obrigatória de Libras, de educação inclusiva dentro da grade. E aí, quando eu fui para a sala de aula e também encontrei uma situação dessa, aquilo foi um impacto para mim. Mas como é que eu vou atuar com um grupo de alunos, ou um aluno, ou dois alunos, que eu não fui preparado para isso? Né? Então, isso nos mostra o seguinte, né, alunos e colegas, né, que o espaço escolar tradicional, ele não consegue formar em sua plenitude, ele nos dá uma base muito boa, né? Mas é importantíssimo a gente pensar para os processos de formação continuada, e a professora falava isso aqui mais cedo, a professora Paulina falava o quanto ela precisou se reinventar nesse processo, nesse caminho de ser docente que ela escolheu, né? E aí a pandemia nos mostra isso também, né? Ou seja, recentemente eu falava com uma colega minha, que eu acredito, quando eu dizendo, eu estou até preocupado quando eu voltar para a sala presencial, sabe quando eu vou saber da aula? Aí ela riu. Mas por quê? Eu disse, ora, quando a gente começou na pandemia há mais de um ano atrás, a gente tem essa dificuldade. Meu Deus, eu sabia da aula presencial, preciso me adaptar agora a uma série de coisas, e a gente conseguiu se adaptar a tal forma que eu me preocupei. Será que eu vou conseguir dar aula de novo, como eu fazia? E aí eu voltei, semana passada, uma das escolas que eu trabalho, voltou, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu respirei fundo, e vamos ver agora como é que acontece. Aí era outro desafio, né? Eu tinha um grupo de alunos em sala, um grupo de alunos em casa, e eu por uma câmera fazendo essa mediação. Ou seja, é reinvenção de novo, né? É formação continuada de novo que a gente precisa. Inclusive para mexer, por exemplo, num elemento tecnológico, uma configuração de uma máquina. Então, a gente precisa estar se reinventando o tempo todo, né? Com certeza, professor. Hoje eu estou concluindo neurociência e aprendizagem, né? Sim. Eu tenho, digamos, dentro da minha formação, como eu sou educadora inclusiva também, eu posso dizer que eu tenho, assim, um bom currículo no sentido de preparo para a atuação na área. Mas eu nunca pensei em parar, porque a formação da gente, ela não pode parar. O ensino, ele tem que ser contínuo, a educação, ela tem que ser realmente continuada, porque o mundo muda, né, as coisas mudam, você tem que estar preparado para essa nova realidade agora, que é a era, né, digamos, remota, né, digital, ferramentas, plataforma, você tem que estar se aperfeiçoando. Eu já estou pensando em fazer um curso na área de tecnologia, porque eu quero estar, digamos, ser uma professora pronta para quando eu pegar uma turma, eu usar o recurso tecnológico, que é hoje uma ferramenta de trabalho para a gente, né? Então, a gente não pode parar, a gente tem que acompanhar o ritmo da evolução do homem, humana, a evolução do mundo. O mundo vai crescendo, vai mudando, as coisas vão se aperfeiçoando e você tem que acompanhar o ritmo. Você não pode ficar para trás, né? Até porque você tem que estar pronto para esse aluno que você vai receber. É o aluno da geração alfa. Então, você tem que estar acompanhando esse aluno. Tem que usar estratégias novas, usar recursos novos, né? Você tem que estar dentro da realidade desse aluno, porque aí a aprendizagem se torna mais significativa para ele. Pois é, e aí nesse contexto, eu mesmo concluindo doutorado, estou há um ano de concluir o doutorado, bem sobrecarregado, eu senti a necessidade de um curso de especialização em educação inclusiva, a UFRN ofereceu ano passado, eu também entrei nesse curso de educação inclusiva que eu estou concluindo. Então, veja, eu aumentei minha carga de horário de estudo para poder dar conta, aí eu faço como você, professor Paulina, já na época abriram 2 cursos de especialização, educação inclusiva e tecnologia, eu digo, meu Deus, eu preciso dos 2, o que é que eu faço? Qual que eu faço? Estou em um já pensando no outro depois, mas é uma loucura, né?
Mas aí, professor, você falava aí sobre o tema, né, espaço não escolar, e eu fiquei assim, bem, pensando aqui uma questão para ouvir uma resposta sua, porque quando a gente pensa também sobre formação, né, a gente também não pensa só que a gente se molda enquanto profissional, a gente se molda como cidadão também, né? Isso é comum. Aí eu queria entender assim, a partir dessa sua vivência nos espaços não escolares, né? O quanto essa experiência em espaço não escolar, ela contribuiu, como é que você vê como ela contribuiu para o seu processo formativo, tanto enquanto cidadão quanto profissional? O que é que mudou, o que é que você sentiu a mais depois dessa vivência nesse espaço? Olha, eu cresci muito, professor. Cresci muito, primeiramente, como ser humano, porque eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, às vezes até de forma virtual também, porque, por exemplo, com os cursos online que eu comecei agora a lecionar, né, na minha escola online, aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil todo, pessoas de Minas Gerais, Salvador, São Paulo, que fazem parte hoje do curso e que a gente termina tendo aquele vínculo, né, aquele contato com esse aluno. Então, cresci, sim, com pessoas, conhecendo experiências de pessoas. Outra coisa importante que aconteceu também, além desse crescimento como ser humano, né? Profissional também, porque, por exemplo, a mudança por causa da pandemia, a forma de ensinar, a forma de aprender, como mudou, eu tive que me adaptar muito rápido, eu tive que aprender de forma muito rápida a usar as ferramentas que eu não estava acostumada a fazer. Então, foi um crescimento rápido, foi um aprendizado rápido também, né? E isso foi muito positivo, porque eu percebo que, às vezes, a gente está acomodado, né, diante das realidades que a gente vive, a gente se acomoda achando que não é capaz de aprender. E foi preciso, às vezes, uma situação atípica como essa, para a gente perceber que nós somos capazes, temos potenciais de aprender cada vez mais. É só a gente fazer um esforcinho a mais, estudar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais que a gente consegue. Então, realmente, esses ambientes não escolares por onde eu passei, me fez crescer como ser humano, como pessoa, como profissional. Eu só tenho a agradecer as experiências vividas, né? E tenho certeza que o que eu pude aprender, eu também pude compartilhar, né, esse conhecimento com outras pessoas que também hoje são minhas alunas, ou que são minhas assessoradas, fazem parte dos meus cursos, ou são meus pacientes. Essas vivências que eu tive me deram bagagem, podemos assim dizer, me deram todo um amparo teórico e prático, para que hoje eu também pudesse atender os meus pacientes no meu consultório, as vivências, né, que eu tive com essas mudanças, com esses ambientes não escolares. Então, tudo foi aprendizado. A maior riqueza que eu tive foi o aprendizado, com certeza. Pessoal, e vocês que estão aqui, né? Maxwell no início quis fazer uma pergunta, depois passou, a Elizabeth estava gostando muito da expectativa aqui da fala. Quem mais gostaria de fazer algum questionamento, né? Fiquem à vontade, o espaço é nosso. Pode abrir a câmera, pode falar no chat, pode falar no microfone. Fique à vontade, tá, pessoal? Algum de vocês tem alguma experiência não escolar para contar para a gente? Pois é. Ou tem vontade de atuar, né, professor, que não seja no ambiente escolar? Pois é, já se imaginaram, né, professores licenciados em outras áreas que não seja essa área tradicional ou não? Como é que está na cabeça de vocês? Será que dentro da geografia, né, professor, existe a oportunidade de trabalhar um ambiente não escolar na visão de vocês? O que é que vocês acham? Ó, a Elizabeth levantou a mão. Pode falar, Elizabeth. Boa noite, tudo bem? Então, pessoal, eu já sou formada em turismo pela FRN e eu tive uma experiência de 1 ano e 4 meses com educação não formal no Museu Câmara Cascudo, que também pertence à instituição. Então, lá, por mais que fosse um museu predominantemente de ciências naturais, antropologia, também tinha parte da geografia que me interessava bastante, falar sobre os engenhos, a questão da cana-de-açúcar, da escravidão, de todo aquele período, né, todo o contexto histórico que histórico e geográfico em que a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil estava inserido. Bacana, viu? Olha aí, uma experiência da área do turismo, né, professor? Uma pessoa que trabalha com turismo, que teve uma experiência diferenciada. Olha aí como é bacana. E aí, pessoal da geografia, tem alguém que já atuou no ambiente não escolar? Ou você se vê no ambiente não escolar, de repente, em alguma pesquisa? Diogo, diga aí, Diego. Boa noite.
A experiência que eu tenho com a educação não formal é com a educação ambiental. Eu tenho um pequeno projeto aqui em Nísia que trabalha com isso, em conscientizar e levar a conscientização ambiental a todos, né, através da própria rádio comunitária e das oficinas presenciais que se resumiram em poucas agora nesse período de pandemia, mas acontece. Bacana, experiência na questão ambiental, né? Inclusive tem alguns órgãos aqui, né, no Rio Grande do Norte, acho que é o IBAMA, né, que chama, que também pessoas que são dessa área também podem atuar, né, num órgão como IBAMA, dentre outros, né? IBAMA e aí, ICMBio. Isso. E aí, Diego, é importante a gente pensar, quando a gente pensa nessa questão de espaços não formais, a gente precisa pensar que, inclusive, a própria academia, ou seja, a universidade, ela precisa, né, atuar exatamente sobre 3 eixos, que é ensino, pesquisa e extensão. Quando a gente pensa na extensão, a gente pensa essencialmente também em espaços não escolares, né, porque a extensão, ela vai partir exatamente da ideia de levar projetos de ensino ou projetos diversos para espaços, para comunidades. Então, são coisas fora da universidade, podem ser feitas fora da universidade. É muito bom quando a gente consegue atribuir essa ideia, né, dessa formação que vai além dos muros da escola, já desde a graduação, né? E o próprio regimento nos mostra isso, né? Então, só fazer pesquisa, só fazer ensino, mas sem aplicar a extensão é muito complicado, eu acho, né? Para o processo formativo. E aí, quando a gente vê uma experiência que tem a sua, de participar de qualquer projeto vinculado ali à comunidade, na perspectiva da educação ambiental, isso é muito rico. Você está fazendo extensão, talvez sem nem perceber, né? Não sei como é configurado aí esse projeto lá, né? Mas poderia ser pensado exatamente na perspectiva da extensão, que é muito rico, né, para o aluno. Muito interessante. Pessoal, mais alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida? Fique à vontade mesmo. A gente tem ainda um tempinho, né? Se não tiver, né, professor, eu fico de antemão já agora, aliás, né, agradecer profundamente pela a sua disponibilidade em participar nesse momento tão rico para a gente, que é de trazer essa compreensão de que a gente pode, porque, gente, é até interessante, né, a gente perceber aqui a fala da professora Pauliana, como a gente pensa, gente, um pedagogo, porque existe aquele olhar tradicional, né, o pedagogo. O pedagogo é aquela pessoa que está lá na coordenação pedagógica, trabalhando com criança, e de repente você pensa, mas Força Armada é um campo tão distinto, tão diferente, mas e aí ela, aquela professora que estava lá na sala de aula com criancinhas, como é que ela foi parar lá nas Forças Armadas, que nos traz aquela ideia daquele espaço extremamente formal, né? E a gente pensa que até levando em consideração as questões mais tradicionais, era um espaço mais para homens, né? E aí você vai ver que hoje em dia tem uma mulher e que é pedagoga e que está lá como oficial, né? Então, compartilhar isso conosco é extremamente rico, né? Para desenvolver esse pensamento até crítico do quanto a gente pode ir muito longe na educação, né? Fazendo o curso de licenciatura. Inclusive, tirar aquela visão deturpada que muitas pessoas atribuem à licenciatura, faz licenciatura, né? Bom, como se a licenciatura fosse inferior, e na verdade não é. A licenciatura nos amplia aí as possibilidades, né? Então, professor, teve uma pergunta aqui da aluna Brenda, né, com relação a... Ela não sabia dos concursos que as Forças Armadas abriam, né, para especialistas, e perguntou aqui como é que pelo site da FAB. Você tem que entrar na FAB, certo? Bota lá no Google fab.org, é porque eu não lembro de cabeça o site, mas você bota lá fab.org e aparece. Ou pelo PCI Concursos, que também no PCI Concursos, bota lá Nordeste, Rio Grande do Norte, você vai conseguir ver. Inclusive, está aberto um edital, eu não sei quais são as especialidades, mas é bom dar sempre uma olhada e ver se não tem na área de vocês, e participar da seleção, gente. São várias etapas, mas vale a pena. E quem quiser tentar entrar nas Forças Armadas, quem sabe, né, professor? Serão bem-vindos, tá bom? Professora, hoje, se alguém quiser fazer uma pergunta, abre todo ano 2 vezes, né? Ah, ótimo, nem sabia, né? Interessante, não é? Bom, professor, então, até considerando o nosso horário, né, a gente, mais uma vez, eu agradeço a participação. Se quiser fazer alguma fala final, fica à vontade. Alunos, eu agradeço também terem ficado até aqui, né, terem participado, terem ouvido para mim estar com vocês agora, ok?
Eu quero agradecer, né, professor, agradecer o convite, né, Andresa Tavares, primeiramente, agradecer ao professor Bernardo a oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar coisas boas e aquilo que a gente tem de bom, das nossas experiências, ela tem que ser realmente experienciada e compartilhada. O conhecimento, ele não é válido se ele não for compartilhado. Eu estou à disposição, professor, para o que precisarem. Se algum aluno quiser conversar comigo no privado, é só pedir a Andresa meu contato. Eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom? Hoje um abraço, boa noite a todos. Viu? Boa noite. Boa semana, né? Se cuidem. E aí, ela está pedindo para deixar o arroba, né? O e-mail, no caso. Seu e-mail? Vou colocar aqui no grupo, tá? Pronto, coloca, por favor. Pois, pessoal, boa noite, obrigado e até uma outra oportunidade. Pronto, coloquei no grupo, tá? Muito obrigada. Boa noite a todos.